Boa tarde, jovens. Vamos para a nossa aula dessa semana, continuando aí o assunto de geometria analítica. Essa semana a gente vai dar uma olhada no ponto médio, certo? É um assunto bem simples. Relembrando que a gente já vimos plano cartesiano e distância entre dois pontos. E agora ponto médio. Na próxima semana estarei realizando a avaliação parcial desse terceiro bimestre, certo? Que vai cair exatamente esses três assuntos: plano cartesiano, distância entre dois pontos e ponto médio, certo? Então hoje a gente vai estar vendo aí o ponto médio, certo? Ponto médio de um segmento no plano. O segmento de reta é um subconjunto de uma reta. O que é isso, Edson? Eu tenho uma reta, certo? Ela é infinita. A reta ela é infinita, ela não tem nem começo nem fim, certo? Quando eu pego uma parte dessa reta, na verdade essa parte dessa reta é o segmento de reta, certo? E ele tem começo e tem fim, certo? Então esse segmento de reta pode ser medido, que é o que a gente viu na aula passada, que é a distância entre dois pontos. A distância entre esses dois pontos é o segmento de reta. E esse segmento de reta eu posso dividir ele ao meio, certo? E essa divisão ao meio é exatamente o ponto médio, certo? É quando eu pego esse segmento de reta e divido ele em duas partes iguais, certo? Então aqui nós temos aqui um exemplo, ó. Nós temos aqui um segmento de reta, nós temos aqui a extremidade que é o ponto P e a outra extremidade que é o ponto Q, ó. Tá vendo? Na aula passada a gente viu como calcular a distância de P até Q, né? A distância entre dois pontos. Hoje a gente vai ver o ponto médio desse segmento, que é o ponto que fica no centro, ó. Esse ponto, ele vai dividir o segmento em duas partes iguais, ó. Tá vendo? Em duas partes iguais, certo? A gente vai chamar o ponto médio de M. Então é bem simples, ó. É só eu somar as coordenadas do x, ó, de cada ponto, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero achar o ponto médio M. Então é só pegar o xp mais o xq, ó, e dividir por 2, ó. Então eu pego os dois x, o x do ponto P e o x do ponto Q, somo e divido por 2. Faço a mesma coisa com o y. Eu pego o yp, somo com o yq e divido por 2. Certo? Então é bem simples mesmo o ponto médio. Não é para errar esse tipo de questão, certo? Vamos ver aqui um exemplo prático. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então ele deu aqui as extremidades, que é o ponto A e o ponto B. Então ele quer o ponto médio, ó. Ele quer o ponto médio. Certo? Então vamos lá. O x do A é 1, ó. Então vai ficar 1 mais. O x do B, ó, é 7, ó. 1 mais 7 sobre 2. O y do A é 9. 9 mais o y do B é 5, ó. 9 mais 5 sobre 2. Então o ponto médio vai ser 1 mais 7 é 8 sobre 2. 9 mais 5 é 14 sobre 2. Como dá para dividir, ó, 8 por 2 é 4 e 14 por 2 é 7. Portanto, o ponto médio do segmento AB do exercício 1 tem as coordenadas 4 e 7. Tranquilo, né? Soma-se os 2x e divide por 2.
soma-se os dois y e divide por 2. Então, nós temos o ponto que divide o segmento AB em duas partes iguais. Certo? Vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 é bem diferente. Ó. Dadas as coordenadas dos pontos A, ele diz que o ponto A é x e y, e o ponto B é 8 e menos 2. Pertencente ao segmento de reta AB. Determine x e y. Ele quer que a gente determine x e y, sabendo que o ponto médio do segmento M é 5 e 1. Olha, foi a questão dele. Ó. A questão disse que o ponto médio vale 5 e 1. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o ponto médio, o xm, e aqui nós temos o ym, que são o ponto médio. Então, vamos lá. Eu tenho que achar o x, ó. Então, vai ficar x mais o outro x, que é quanto? Ó? 8 sobre 2. Isso aqui vai dar o xm, ó, que é quanto? Ó? 5. Ó. 5. Então, vai ficar, multiplicando o meu pelos extremos, x mais 8, 2 vezes 5 é 10. X vai ser igual a 10 menos 8. X é igual a 2. Mesma coisa com y, ó. Vai ficar y mais, quem é o outro y? Menos 2. Olha o sinal, cuidado para não errar. Sobre 2, tem que dividir, ó. É igual ao ym, ó, que é quanto? 1. Multiplicando mesmo pelos extremos, vai ficar y, mais com menos dá menos 2, igual 2 vezes 1 é 2. Então, y vai ser igual a 2, tá menos, passa mais. 2 mais 2 é quanto? É 4. Então, o ponto A vale 2, 4. Tranquilo, né? Certo? Então, já calculamos aí o ponto A. O ponto B é 8 menos 2 e o ponto médio é 5 e 1. Certo? Vamos aqui para o próximo exemplo. Calcular o ponto médio do segmento AB, as extremidades são os pontos A e B. Então vamos lá. Vamos tirar do plano cartesiano, né? Ó. O ponto A é 1 e 1 e o ponto B é 4 e 4, né? Olha aí. Então vamos calcular o ponto médio, ó. O ponto médio vai ser 1 mais 4 sobre 2. 1 mais 4 sobre 2. E também 1 mais 4 sobre 2. Então vai ficar 5 sobre 2 e 5 sobre 2. Dá para dividir? Não dá. Posso deixar assim? Pode, tranquilo, certo? Mas se você quiser dividir, né? Vai dar 2,5 e 2,5. Mas pode deixar em fração, não tem problema nenhum. Olha aqui, vamos colocar aqui no gráfico, ó. 2,5 é aqui, ó. E 2,5 é aqui, ó. Então dá exatamente o ponto médio, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Dá exatamente o ponto médio. Divide o segmento em duas partes iguais. Certo? Então, tranquilo, né? Ponto médio. Vai cair na nossa parcial aí da próxima semana. Certo? Lembrando que eu, professor Fred, professor Israel, professor Renato, estaremos dando um aulão aí na quinta-feira, certo? Contamos com a participação aí de vocês.
Se estudem para fazer a parcial da próxima semana, certo? Um abraço e até quinta.